outubro 22, Jeremias 39, verso 1 a 41, verso 18. Em janeiro do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército para cercar Jerusalém. 2 anos e meio depois, em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônio entraram e se sentaram junto ao portão do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sansequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Zedequias, o rei de Judá, e todos os soldados fugiram quando viram que os babilônios tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer. Passaram pelo portão entre os 2 muros, atrás do jardim do rei, e fugiram em direção ao Vale do Jordão. Contudo, os soldados babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zedequias nas planícies de Jericó. Eles os capturaram e o levaram a Nabucodonosor em Ribla, na terra de Amate. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias. Obrigou Zedequias a testemunhar a matança de seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois, arrancou seus olhos e prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Os babilônios queimaram Jerusalém, incluindo o palácio real e as casas do povo, e derrubaram os muros da cidade. Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou para a Babilônia o restante do povo que havia ficado na cidade, os desertores que tinham passado para seu lado e todos os outros sobreviventes. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra de Judá para cuidar dos vinhedos e dos campos. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradã, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido, disse. Tome conta dele e providencie tudo que ele pedir. Então, Nebuzaradã, capitão da guarda, Nebusazban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias da prisão. Entregaram-no aos cuidados de Gedalias, filho de Aican e neto de Safã, que o levou para sua casa. Jeremias permaneceu em Judá, no meio de seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor lhe tinha dado a seguinte mensagem: diga ao etíope Ebed-Meleque, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei a essa cidade tudo o que prometi, enviarei calamidade e não o bem. Você haverá ser destruída, mas eu o livrarei daqueles que você tanto teme, porque confiou em mim. Darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatarei e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. O Senhor deu uma mensagem a Jeremias depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre todos os prisioneiros de Jerusalém e Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse: o Senhor, seu Deus, trouxe esta calamidade sobre essa terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso, aconteceram todas essas coisas. Mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo. Se quiser ir comigo para a Babilônia, está bem. Providenciarei que cuidem de você. Se não quiser ir, fica aqui. Toda a terra está diante de você. Vá para onde quiser. Se resolver ficar, volte para Gedalias, filho de Aican e neto de Safã. O rei da Babilônia o nomeou governador de Judá. Fique com o povo que ele governa e, se quiser ir para algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor. Então, Nebuzaradã, capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento e dinheiro e o deixou partir. Jeremias voltou para Gedalias, filho de Aican, em Mispá, e habitou em Judá com os poucos que havia ficado na terra. Os comandantes dos grupos de soldados que estavam no interior de Judá
souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicam, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá, isto é, os homens, as mulheres e as crianças que não haviam sido enviados para o exílio na Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanmete, os filhos de Efai e Netofatita, Jazanias, filho de Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônios não tinham intenção de lhes fazer mal. Não tenham medo de servi-los. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Ele prometeu: quanto a mim, ficarei em Mispá e os representarei diante dos babilônios que vierem se encontrar conosco. Estabeleçam-se na cidade que tomaram e vivam dos frutos da terra. Colham uvas, frutas de verão e azeitonas e armazenem tudo. Quando os judeus em Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberam que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente do povo em Judá e que Gedalias era o governador, começaram a voltar para Judá dos lugares para os quais haviam fugido. Pararam em Mispá, onde se encontraram com Gedalias. Depois seguiram para os campos em Judá e tiveram uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Algum tempo depois, Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes dos soldados que estavam no interior foram até Gedalias, em Mispá, e lhe disseram: você sabia que Baalis, rei de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles. Mais tarde, Joanã falou com Gedalias em particular e se ofereceu a matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele venha e mate você? Joanã perguntou. O que será então dos judeus que voltaram? Se isso acontecer, os poucos que restaram ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã: eu o proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família real e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispá com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicam e neto de Safã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto, puxaram suas espadas e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, 80 homens chegaram de Siquém, Siló e Samaria para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça, rasgado as roupas e se cortado e traziam ofertas de cereal e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá e foi ao encontro deles, chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse: venham e vejam o que aconteceu com Gedalias, filho de Aicam. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que o acompanhavam mataram 70 deles e jogaram os corpos numa cisterna. Os outros 10 sobreviveram, pois haviam convencido Ismael a soltá-los, ao prometer lhes trazer os suprimentos de trigo, cevada, azeite e mel que haviam escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era a grande cisterna cavada pelo rei Asa, quando ele fortificou a cidade para se defender de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, a encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei e outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispá aos cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. Quando Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes que o acompanhavam souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra ele.
Eles o alcançaram no grande açude perto de Gibeon. O povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros de Mispa escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e 8 dos homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinham resgatado em Gibeon, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio que Ismael havia capturado em Mispa, depois de matar Gedalias. Foram todos para o povoado de Jerute, Quimã, perto de Belém, de onde planejavam fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, o governador nomeado pelo rei da Babilônia. 2 Timóteo 1, verso 1 a 18. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso encontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora, ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em que creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos os da província na Ásia me abandonaram, incluindo Fígilo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onicífero e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Salmos 90, verso 1 a 91, verso 16. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações, antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes: retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira. Ficamos apavorados com tua fúria.
tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Provérbios 26, versos 1 e 2. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida.